Olá, meus amigos, tudo bem? Repercutiu muito a postagem que eu fiz essa semana sobre a decisão da Justiça que acatou a denúncia do Ministério Público com relação aos dois engenheiros e o pedreiro, que estavam trabalhando na obra de recuperação estrutural do edifício Andréas, que desabou em 15 de outubro do ano passado em Fortaleza, Ceará. Muita indignação, indignação por parte de muitos que se manifestaram nos comentários, dizendo ser injusta, porque o pedreiro é um pau-mandado, estava cumprindo ordens. Já uma pequena minoria acha que a decisão foi justa. Quem teve a oportunidade de assistir a minha conferência no Simpar 2020, há uns 20 dias atrás, com o título A Engenharia no Banco dos Réus, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse caso e sobre outros acidentes relevantes que aconteceram no Brasil. No caso específico do edifício Andréas, eu trouxe todos os detalhes, características, forma, o resultado dos laudos, tanto do particular da perícia como da perícia forense, que culminou aí com a aceitação da justiça dessas três pessoas, esses três profissionais indo para o banco dos réus. É claro que o tema é polêmico, e eu não quero aqui fazer nenhum tipo de juízo de valor com relação à culpa ou não do pedreiro. Mas inicialmente é preciso que a gente faça alguns esclarecimentos sobre a processualística penal. Para que ocorra uma ação, um crime, três elementos são necessários, que é a ação, o resultado e o nexo de causalidade. No caso específico, a ação foi a falha na recuperação estrutural, o resultado foi o resultado morte, 9 pessoas morreram e 7 pessoas sofreram lesão, e o nexo de causalidade é exatamente que essas mortes e lesões foram decorrentes da ação. Então, os três elementos necessários, eles aparecem no bojo desse crime específico. No caso específico do inquérito policial pela Polícia Civil, foi imputado o crime do artigo 256 combinado com o 258 do Código Penal, que é causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo de vida, a integridade física das pessoas ou o patrimônio. E também o artigo 29 da Lei de Contravenção Penal, que é no caso, causar desabamento de construção por erro de projeto ou de execução. Então foram a Polícia Civil, o inquérito da Polícia Civil concluiu ao final por essa tipificação penal. Tá? Então, o Ministério Público, uma vez recebendo o inquérito policial, ele entendeu diferente da Polícia Civil e ele entendeu uma gravidade ainda maior. A promotora de justiça responsável pelo caso, ela alegou que tanto os dois engenheiros como o pedreiro assumiram o risco do desabamento quando deixaram de fazer os reparos necessários, o escoramento do prédio, evacuar quando o prédio deu sinal de desabamento. Então ela mudou a tipificação do crime, de desabamento para um crime mais grave, um crime de homicídio, que é um crime contra a vida. E, portanto, ele é julgado no tribunal do júri. A promotora ela alegou, entre muitos fatores, que nos autos há indício suficiente que indicam que os indiciados assumiram o risco de produzir as mortes, tanto das pessoas do edifício como aquelas que estavam nas proximidades, revelando total indiferença pela segurança e pela vida das vítimas. É o que a justiça chama, o Código Penal brasileiro chama de dolo eventual. Então, resumindo, quando a Polícia Civil ela recebe a notícia crime, o delegado abre um inquérito policial para investigar todo o caso. O inquérito pode ou não acusar os resultados, ter como elemento uma acusação daqueles culpados. Tá? Então, indiciando, o inquérito segue para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar todo o inquérito policial, pode concordar ou não com ele. Nesse caso específico, o Ministério Público aceitou parcialmente, mas mudou a tipificação, mudou para crime de homicídio.
Então, a partir desse momento, o Ministério Público envia a denúncia para a Justiça. A Justiça, né, o juiz que vai receber essa denúncia, ele pode aceitar ou rejeitar, com base nos elementos que estão dentro daqueles autos, né? Então, a Justiça do Ceará, ela entendeu, né, que há indícios fortes, né, de culpabilidade desses 3 profissionais, 2 engenheiros e 1 pedreiro. Foi isso, em suma, o que aconteceu. Tá? Então, nesse momento, inicia-se a ação penal. A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público, né? E como se trata de um crime contra a vida, né? Porque ele acatou a do Ministério Público, que traz como homicídio, né? Eles vão ser julgados pelo Tribunal do Júri, ou seja, jurados comuns vão condenar ou absolver os réus. Tá? Então, dito isso, vamos aos motivos que justificam a aceitação da denúncia no caso específico contra o pedreiro. Então, as autoridades entenderam que, além dos engenheiros, o pedreiro, mesmo não sendo um profissional com responsabilidades técnicas definidas através de um conselho profissional, ele contribuiu para o acidente, pois, independente de estar cumprindo ordens, a ação dele ao realizar a demolição daqueles pilares, sabendo que eles não estavam escorados, contribuiu, ela foi decisiva, foi determinante para que o acidente acontecesse. Nesse caso específico, o pedreiro assumiu o risco pelo acidente ao executar aquela tarefa, mesmo sabendo que aquela conduta poderia causar um desabamento. Tá? Então a questão aqui não é se ele tem conhecimento técnico ou não. A questão aqui é que a Justiça, no caso o Ministério Público, melhor dizendo, entendeu que a sua ação contribuiu para o resultado morte. Se é justo ou injusto, não cabe a mim fazer esse juízo de valor, mas vai caber aos jurados. A intenção aqui foi unicamente trazer a discussão à tona, pois é de extrema relevância no tocante à responsabilidade de cada profissional. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.